Clássico mais equilibrado entre Vasco e Flamengo que eu já assisti na minha vida. Nesse final de semana, Vasco e Flamengo se jogaram pela partida da rodada do Brasileirão e acabou que deu um jogo muito bom. Ainda bem que eu fui assistir esse clássico, porque realmente nos últimos clássicos que eu assisti, sempre o Flamengo sobrava muito e no máximo às vezes o Vasco ganhava um jogo ali meio feio, mas esse 2-2 foi um jogo muito bom. Vou trazer alguns detalhes e alguns lances e até alguns jogadores que pra mim, na minha opinião, fizeram uma grande partida nesse Vasco 2 e Flamengo também 2. Vou começar com os jogadores do Flamengo. O Varela fez uma ótima partida, na minha opinião. Hoje o Léo Pereira e o Léo Ortiz fizeram uma partida, pra mim, muito ruim. Perderam a maioria dos duelos em velocidade pro Brenner. Já vou falar mais um pouco sobre isso. Acho que teve o Léo Pereira também vacilou um pouco no lance do gol. Eu acho que ele não fez a leitura correta do movimento. Já vou falar um pouco também sobre isso. E o Varela teve que salvar muito. Eu acho que o Varela marcou bem hoje. Fez uma boa partida contra o Vasco. Acho que não apoiou muito pelas características, né, do que o jogo apresentava, mas conseguiu sim, na parte da marcação, salvar não, mas ajudar muito o Flamengo em certos pontos cruciais da partida. O Jorginho também. O Jorginho fez o gol, mas ele não fez só o gol. Ele marcou, ele tirava a bola, ele marcava, ele armava. Hoje o Jorginho realmente fez uma partida física, inclusive, muito boa, tá? Às vezes caras como o Jorginho, Saúl, a gente espera que entregue muita qualidade e não entregue fisicamente tanto. Mas hoje o Jorginho mostrou que fisicamente ele vai poder entregar esse nível todo jogo. Mas quando o jogo necessitar, o Jorginho vai correr muito. Porque realmente no jogo contra o Vasco teve que correr muito. Inclusive por um meio campo muito forte, que é muito intenso. Que já eu também vou falar mais um pouco desse meio campo muito forte do Vasco. E o Pedro nem se fala. Além de fazer o gol, o cara brigou pelas bolas importantes, tava lá, quando a bola veio, o atacante lá aproveitou e fez a chance dele. E também criou muitas chances. Acho que o melhor, assim, o melhor da partida acho que foi o Pedro, na minha opinião, porque além dele sofrer o pênalti, ele era a referência técnica, já que o Arrascaeta não tava. O Pedro era o cara que mais era ofensivo na partida. Pra mim, foram os três que fizeram uma grande partida, mas eu poderia botar alguns outros como o Rossi, que pra mim foi seguro quando teve que ser. O Alexandre não fez uma partida ruim também. Teve alguns bons jogadores que entraram, mas acredito eu que esses tenham sido os três melhores jogadores do Flamengo nessa partida. O destaque do Vasco pra mim nessa partida foi o Brenner, que ganhou todas as velocidades do Léo Pereira e do Léo Ortiz. Pra mim o Brenner fez uma partidaça nesse quesito. Ele ainda precisa melhorar muito no quesito de finalização. Pra mim o Brenner precisa ser mais efetivo na hora que for finalizar. O Brenner precisa ser um atacante mais ligado nos lances e uma finalização mais precisa. Às vezes também a fase, o momento assim, não é muito bom e isso não ajuda nele. Mas ele é um cara muito veloz e com essa ausência do Andrés Gomes, ele foi utilizado nessa partida e fez uma boa partida, ganhou a maioria dos duelos em velocidade. Acho que faltou assim definir melhor os lances, como no lance do contra-ataque que ele não dá o passe, ele opta por chutar para fora. E também tem alguns momentos que eu acho que ele poderia ter brigado melhor pela bola, podia ter sido mais inteligente inclusive, mas para mim fez uma boa partida assim o Brenner. E tem o Cauã Barros, que esse moleque também joga demais. Um volante, uma promessa, uma joia bruta do Vasco. Um cara que marca muito, que toma bastante cartão, mas marca muito. E, inclusive, hoje usou muito da sua técnica. Teve uma técnica muito boa na saída de jogo. Era um pilar nessa saída de jogo ao lado do Thiago Mendes, que eu vou falar mais já. É um cara que marcou muito e distribuiu muito. Eu acho que hoje o meio-campo do Vasco foi peça fundamental para sair com um ponto. Porque é um meio-campo muito forte, físico e que impôs ao Flamengo. Que inclusive, se o Arrascaeta estivesse na partida, ele ia sentir muita dificuldade nessa marcação. Mesmo tendo essa qualidade, eu acho que é um meio-campo muito forte e que implicava muito nesse jogo físico que ajudou muito o Vasco durante a partida. E o Thiago Mendes, o que fala do Thiago Mendes? Eu senti ele meio mais lento nas jogadas no começo do jogo, mas mesmo assim o cara ainda dava uma dinâmica, dava uma velocidade pro time na hora do passe. E ao decorrer do jogo foi mostrando o que é capaz, né? Esse cara é muito bom. Um pedido do Diniz, um dos poucos que... Eu acho que o único pedido do Diniz deu certo, né? Assim, eu não sei se o Cuiabano foi especificamente o pedido do Diniz, mas pra mim o Thiago Mendes é o melhor disparado dos pedidos de Fernando Diniz, porque o Thiago Mendes está jogando uma bola que, meu Deus do céu,
Ele arma, ele joga, às vezes ele joga como meio ofensivo quando precisa, mas aí o Rojas chegou, ele foi recuado e mesmo assim ainda continuou jogando mais bola, até mais do que quando jogava de ofensivo. O Thiago Mendes jogando muita bola e hoje fez uma partida muito boa e também numa constância muito grande no Vasco. A jogada começa com um cara que evoluiu muito desde chegar do Jardim. Samuel faz um ótimo cruzamento e no bate-rebate na área não dá para avançar com o Pedro. Ele finaliza muito bem de canhota, acabando com as chances de defesa do goleiro Leonardo Jardim. O Vasco se adaptou muito bem ao jogo do Flamengo, principalmente nessas viradas de lado onde desconcertava a marcação do Flamengo. E nessa jogada o Brenner ganha velocidade de 2 zagueiros e se não fosse o Varela, era o primeiro gol do Vasco na partida. O Flamengo está associando muito bem nessa movimentação. Gostei muito dessa movimentação do Flamengo. E acaba que o Flamengo acaba achando esse pênalti do Paulo Henrique, um pênalti meio infantil do Paulo Henrique. E aí acaba que a bola chega pro Jorginho bater e ele não perde e faz o 2-0 no placar, complicando muito a partida pro Vasco. Numa jogada de bola parada, o Vasco consegue fazer o seu primeiro gol. E quando sai o primeiro, eu sinto o Vasco muito mais em cima, muito mais pressionando do que o Flamengo. O Flamengo tem essa dificuldade de achar que o jogo tá todo resolvido. Parece que o jogo tá resolvido, mas não tá, e o Vasco arruma esse gol. O Vasco muito em cima, fazendo um jogo muito bom. O Cuesta recebe essa bola, né, e acerta um belo cruzamento, onde o Léo Pereira dá muito espaço pro Hugo Moura atacar as costas. Só que o Hugo Moura também deu um peixinho excelente e que acredito eu que nenhum atacante do Vasco conseguiria fazer esse gol que o volante Hugo Moura cria do Flamengo. Essa foi uma análise de Flamengo e Vasco, que pra mim foi um clássico muito disputado, um jogão. Espero ter gostado dessa minha análise da partida e de como um todo, de como o Vasco jogou melhor que o Flamengo nesse 2-2 de duas equipes que jogaram muita bola. Valeu, falou e fui.